trouxe Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Terceiro Evangelho, Novo Testamento, capítulo 15. Glória a Deus. Se trouxe Bíblia, abra aí, por favor. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. E também estaremos fazendo leitura no versículo 11. Glória a Deus. Jesus é bom. Quem achou diz amém? Amém. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam. O que eles faziam? Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vivendo como? Dissolutamente. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que temos de poder adorar a Deus neste culto, mais um culto para a glória de Deus. Nesta feita, também em comemoração aos dias dos pais, é minha oração que Deus continue abençoando os pais aqui presentes. Glória a Deus. A bênção de Deus ser pai. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente o pastor Alexandre, os obreiros da casa, toda a membresia desta igreja. O texto que acabamos de ler, ele é muito conhecido. Jesus vai narrar, ou vai dizer aos que ali estavam ouvindo, e para nós outros que acabamos de ler, algumas parábolas. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ouvindo a murmuração, Jesus resolve contar-lhe parábolas. Lucas acaba de registrar em que 4 tipos de pessoas, 4 grupos procuravam ouvir a Jesus. E a mensagem do Cristo nem sempre é bem aceita. A mensagem de Jesus nem sempre agrada aos corações. O questionamento pela boca dos murmuradores, fariseus e escribas, que chamava a atenção, o motivo pelo qual estes homens começam a murmurar é o simples fato que Jesus está recebendo pecadores e, além de recebê-los, se alimenta com eles. Fato é que essa mensagem começa a incomodá-los, essa atitude de Jesus, melhor dizendo. Aí Jesus resolve contar-lhe parábolas. Nesse terminho ele conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Perceba que nessas 3 mensagens Jesus é em resposta à murmuração de alguém. Glória a Deus. E tanto os publicanos como os pecadores, como fariseus estavam ali. Todos esses grupos, todas essas pessoas começavam a aprender por intermédio desta parábola. Observe que Jesus disse que um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. 2 filhos. Perceba. Eu sei que você conhece essa mensagem, mas perceba em que o Cristo quer falar conosco nesta noite por intermédio dela. Desses 2, um é mais velho, um é mais novo. E certa feita, o mais moço, mais novo, ele toma uma decisão. Antes de tomar a decisão, eu creio que ele começa a fazer alguns cálculos na mente, começa a fazer alguns planos, começa a olhar além da casa onde ele morava. De repente, este jovem começa a perder a noção
do que ele tinha, ou aquilo que ele já tinha dentro da casa do pai, que ele desfrutava da casa do pai, já não tinha tanto valor para ele, já não era mais interessante, já não tinha muita graça, imagino eu, a ponto dele planejar primeiro sair de casa. Lógico que ele, de posse do conhecimento e de, entre aspas, o direito que tinha, porque ele queria ter antecipadamente aquilo que a lei dava direito, ou seja, a herança do pai. Ele não mede esforços, ele abre seu coração para o pai e ele diz que quer a parte da herança. Ora, nós sabemos que a herança, o direito da herança é a partir de que alguém morra, mas esse jovem não respeita e toma essa decisão. Ao meu ver, ele estava dizendo para o pai a mesma coisa que o sentimento, isso é ao meu ver, a minha linha de raciocínio, em que para ele o pai já não tinha tanta importância, a ponto de ele querer ter o direito que ele só teria quando o pai viesse a falecer. O pai, observe essa atitude deste pai, observe que Jesus está contando essa parábola para dar uma lição aos murmuradores. Olha o grande ensinamento por intermédio dessa parábola do filho pródigo. Ele diz bem claro: o pai reúne os dois filhos. Olha o sentimento de justiça desse pai. Ele poderia, ao meu ver, conceder somente ao filho mais novo o que o filho queria, mas ele chama do mais novo, para ser justo, ele chama também o mais velho. Os três, imagino eu, numa mesa conversando, e é repartido entre os dois, cada um no seu direito. Mas o filho não queria somente ter a herança, ele tinha planos, como disse no início, algo fora da casa do pai, ele queria conhecer. Este jovem queria viver experiências em que na casa do pai ele não viveria. Esse jovem queria alimentar seus desejos, suas vontades na casa do pai, ele não teria como fazer. E passado algum tempo, ele pega o que foi dado a ele poucos dias depois e coloca em prática a sua estratégia, seu plano de vida, os planos que ele fez para viver primeiro, longe da casa do pai, da presença do pai. Veja que o pai, como disse anteriormente, ele reparte a riqueza ou a herança para cada um. O filho mais novo decide ir embora, o filho mais velho fica na casa. Mas a Bíblia diz que o homem, eu gosto muito de citar esse versículo, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Aleluia. Faça planos, mas tenha Deus nesses planos. Faça seus planos, primeiro consulte a Deus, porque dará certo se Deus permitir. Deus permitindo, nenhum dos seus planos dará errado. Deus sendo consultado primeiro, a orientação que Ele te der dará certo se você seguir o que Deus mandou fazer. De sorte que esse jovem sai e perceba que ele vai ter as oportunidades que a vida ofereceu. O caminho que ele decidiu seguir, ele seguiu. Vai para uma terra bem longe. E lá ele começa a gastar. Gastar o quê? A herança em que ele tinha posse, dinheiro que foi dado a ele, e a ilusão de ter consigo riquezas. Ele começa agora a gastar dissolutamente, depravadamente. Esse jovem vai num declínio moral muito grande, porque ele quer satisfazer as vontades de sua carne. Ele quer alimentar os seus prazeres. Enquanto não tem dinheiro, imagino eu, que ele tem o que ele quer. Ele consegue pagar, ele consegue alimentar o seu ego, as suas vontades. Ele consegue agora, quem sabe até que enfim chegou o tal dia que ele queria, o tão sonhado dia de ficar livre do pai, fora da casa. Quem sabe não ter ninguém para o corrigi-lo, quem sabe não ter alguém o orientando, porque na cabeça de alguns jovens, que já foi jovem, quem é jovem vai entender,
que é a fase em que a gente acha que pode conquistar o mundo. É a fase em termos de saúde e achar que a gente consegue resolver tudo e ser dono do próprio nariz, fazer o que quer. Mas toda ação tem uma reação. Esse jovem agora está alegre porque ele consegue satisfazer desejos. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia tem o direito de colher, quem planta colhe. E esse jovem está plantando. O problema não é plantar, o problema é a semente que você planta. O problema não é plantar, porque estamos plantando. O problema é que tipo de semente está sendo plantada. Com base naquilo que nós plantamos, vai refletir na colheita. O jovem está plantando e ele vai colher. Porque a Bíblia não erra quando diz que o agricultor deve ser o primeiro a participar do fruto. E ele vai participar do que ele está plantando. Eu repito, o jovem está alegre, está gastando tudo. Só que tirando e não repondo, uma hora acaba. Chega o dia em que o jovem gasta tudo. E agora começa a haver seleções. Quem é quem? Quem de fato estava com ele, ou pela amizade, ou pelo que ele tinha. Enquanto ele tem dinheiro, ele está comendo, está bebendo, está fazendo as farras, entre aspas, está se alegrando. Mas acabou a fonte da sua alegria. E agora? A fonte do seu lucro, cadê agora? Cadê o dinheiro? Cadê aquilo em que ele se apoiava? Cadê aquilo em que ele se agarrava com os dentes e achava que era o melhor para a vida dele? Acabou. E a Bíblia diz que nesse tempo chega à terra em que aquele homem está uma grande fome. Certa feita eu assistindo um filme onde o personagem, o ator, representava o diabo. E a frase que aquele homem fala no filme era: quer atingir o coração do homem, comece pelo estômago. E tem um fundo de verdade nisso aí. Outra feita, um certo pregador ministrando disse que o seguinte: porque o mesmo passou o tempo da sua vida mendigando, Deus o restituiu, Deus transformou, por intermédio de Jesus, transformou a vida dele. E ele disse que a pior coisa é a fome. A pior coisa, ele disse que ele tinha que revirar as latas de lixo para procurar restos de comida. E quem está com fome nesse nível não escolhe, não tem poder de escolha com o alimento. Que está na frente come. E esse jovem agora está nessa região onde a fome chegou, a miséria chegou. E ele agora está sem dinheiro. A ponto de, perceba, um jovem que estava na casa do pai que o amava, que providenciava o seu sustento, providenciava a sua segurança, tinha roupas limpas para vestir, comida boa, um lugar de paz, mas ele achou que era melhor ir embora. Eu repito, algo chamou a atenção deste jovem lá fora. O desejo de conhecer o mundo. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com os desejos do coração. Cuidado. Esse jovem desejou e foi, ninguém o impediu. Só que agora ele vai colher os frutos primeiro de uma rebeldia. Acabou a ilusão em que ele se apoiava, o dinheiro. E agora ele começa a padecer necessidades. A ponto da Bíblia diz que a opção que lhe resta é ir, o que deram a ele foi trabalhar em determinado local, apacentando porcos. Veja o nível em que este jovem se encontra, que ele desceu. Toda rebeldia aponta para baixo. Toda rebeldia vai jogar o homem e a mulher na lama. Toda desobediência e rebeldia só traz prejuízos.
com esse jovem não vai ser diferente. O que aparece para ele é apacentar porcos, mas observe que, repito que a Bíblia diz que a fome também o atinge. Também a Bíblia diz que ninguém dava a ele nada. Olha a situação de alguém que deseja sair da casa do pai para viver sem a orientação e a presença do pai. É só derrota, é só ladeira abaixo. O homem pode dizer, bater no peito, que vive sem Deus. É o final de sua vida que vai dizer o fruto do que plantou. Pode viver a vida que quiser, a vida é sua, faça dela o que você achar melhor, faça seus planos, mas tem um conselho que a Bíblia diz: chame a Deus e peça a Deus orientação para que seus planos, sua família, sua casa, seus negócios dê certo. Não tem como ter uma vida abençoada excluindo a presença de Deus. O jovem agora está diante de porcos, diante de lama, e pior, diante de uma comida que não era para ele, era para os porcos. E a Bíblia diz que ele deseja, ele não come, a Bíblia diz que ele deseja. Olha o nível, alguém que tinha manjares, imagino eu, comida era boa e da melhor na mesa, agora está diante de uma lavagem de porco. Olha o nível que chega alguém que resolve desobedecer a Deus. É Jesus ilustrando a presença do Pai nesta parábola, o amor do Pai nesta parábola para com o filho. Glória a Deus. Mas observe que este jovem agora está diante desta humilhação que ele mesmo procurou. Ele mesmo planejou. Ele fez os planos, mas não sabia que chegaria a esta situação. Glória a Deus. Chegaria nessa situação. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. E Jesus é essa esperança. A esperança em que me refiro é Jesus. É Ele que muda situações. Ele que ainda salva. Ele ainda liberta. Ele ainda cura. Porque Ele não muda. Ele ainda ama o pecador. Ele ainda ama o ser humano. Este jovem agora nessa parábola, a Bíblia diz que a expressão que Jesus usa nessa parábola é a seguinte: e caindo em si. Em dado momento, aquele jovem olha para a sua situação. Em dado momento, ele percebe que ele fez a pior besteira da sua vida. E ele deseja voltar para casa. Ele deseja voltar a ter contato com o Pai. Ele deseja refazer o caminho de volta. Por quê? Porque ele sente na pele. Por quê? Porque ele chegou nesta situação. O arrependimento chegou no tempo certo. Ele se arrepende do que fez. E ele reflete. E ele medita. E ele tem um raciocínio. Ele lembra da casa do Pai. Ele lembra do favor do Pai para com os empregados, de como o Pai tratava e trata bem naquela situação em que ele vivia. Agora ele percebe o amor do Pai, o favor do Pai, e ele pensa o seguinte: os trabalhadores, quanta fartura tem os trabalhadores do meu Pai, na casa do meu Pai. Aí ele nessa fase que ele está vivendo agora, ele cria um discurso na mente, porque ele pensa o seguinte: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer ao meu pai, eu estou aqui no céu e diante de ti. Ele não quer nem ser mais chamado como filho. É o pensamento que ele tem, porém ele não sabe o que o pai pensa.
Na cabeça dele, o pai, quem sabe, nem o consideraria de volta, porque está arrependido. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele quer voltar. Ele quer refazer o caminho de volta. Ele sabe que na casa do pai ele pode ser restituído, no sentido de que aquela situação que ele estava vivendo na casa do pai, ele não vai viver. Repito, ele tem vida. Ele ainda tem fôlego de vida. Ele respira, ele está vivo. E ele se arrepende e ele volta. Observe o que a Bíblia diz, dessa palavra que Jesus está narrando. Que ele tem um pensamento. Agora imagine a cena, este jovem voltando, ele não volta da forma que ele saiu. Ele sai da casa do pai limpo. Ele sai da casa do pai com roupas limpas. Ele sai com chinelo no dedo. Ele não sai da casa, primeiro que ele não foi mandado embora. Ninguém o escorraçou, ninguém o expulsou. Ele quis sair. Ele volta agora totalmente ao contrário daquela primeira situação. Roupas sujas, sem sandálias, quem sabe, maltrapilho, resultado de uma desobediência, de uma decisão precipitada, resultado de uma má escolha. Mas o pai continua sendo o pai continua no mesmo lugar, a casa do pai no mesmo lugar, a bênção da presença do pai no mesmo lugar. Ele refaz o caminho de volta. O lindo disso dessa parábola é que ele está com o discurso pronto. E a Bíblia diz que ele se aproximando da casa, o pai o avista de longe. O pai não perde de vista seu filho. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que saiu ou quer sair da presença do pai. Hoje, várias pessoas podem que saíram e hoje estão afastadas ou desligadas, como você quer entender. Ao perguntar o porquê saiu, alguém vai comparar alguém. Eu saí por causa de fulano, de Beltrano, de tal situação. Resolvi sair. Mas ninguém diz assim, eu saí por causa de Jesus. Jesus me mandou embora. Não. Quando se perde o foco de Jesus, a gente começa a errar o caminho. Satanás propõe atalhos, caminhos falsos, situações que parecem ser boas, mas o final é morte. Aleluia, repito, mas enquanto a vida há esperança. Não perca a esperança em Jesus, porque Jesus não decepciona ninguém. O jovem vai chegar à próxima casa, é pego de surpresa, porque o pai vai no encontro dele, o abraça. Observe isso. O que ele projetou para falar, ele começa a falar e não termina. Porque o pai dá logo a ordem. Oh, glória, tem alguém no culto dos amém. Amém. Aleluia. O pai disse: trazei depressa a melhor roupa. É quem estava dizendo: meu filho não tem que se vestir assim. O pai encontra, a vontade do pai é mudar aquela situação. Aleluia. Traga a melhor roupa e vestilho. Põe-lhe um anel na mão, sandália dos pés. É dizer: meu filho, essa aparência de que ele está agora não é o que eu quero que ele esteja, o que ele seja. Quem encontra Jesus, ou quem Jesus o encontra, Jesus faz mudanças.
Como as irmãs louvaram aqui, a irmã louvou aqui, a fonte jorra de dentro para fora. A mudança começa dentro primeiro. O Pai não te fez, não nos fez, para parecer escravo, ser escravo de nada. É tanto que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Outro dia a Bíblia diz que conhecereis a verdade. E quanta gente estão presas em mentiras, vivendo mentiras, até chegar à verdade absoluta que é Jesus. O mundo diz que as verdades são relativas. No mundo cada cabeça pensa de um jeito. No mundo cada pessoa tem a sua verdade. E tem pessoas que abraçam a mentira e dizem que estão vivendo a verdade. Mas a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É a palavra no final de tudo, no final de contas. No final de tudo, o que prevalece é a palavra de Deus. É a verdade. O jovem agora, imagine isso aqui, eu quero que você imagine esta cena. O jovem que saiu representando a casa do pai, porque ele só tinha o que tinha por causa do pai. Vai para um lugar que ele primeiro queria ficar sem a presença do pai. Perde a sua identidade, se perde nas suas escolhas. Mas quando ele se arrepende e quer voltar para a presença do Pai, na presença do Pai, primeiro tem restituição. O que ele perdeu, ele agora está sendo restituído. Pelo simples fato de ele se arrepender e reconhecer que errou, e que precisou voltar para o local, para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Olha, observe isso aqui, isso é demais. O filho agora mais novo toma essa configuração que o pai dá a ele, roupas novas, sandália dele, os pés, anel dele. E agora a casa que estava triste, agora a casa passa a ter alegria. Por quê? O filho que fora perdido foi achado. O filho que estava morto agora está vivo. O coração do pai está alegre. E o pai quer agora que toda a casa se alegre com ele. Mas observe aqui que eu tinha mencionado isso. Não tem como não citar esse nome. O filho mais velho. Graças ao pai, graças a Deus, que o filho mais novo encontra no caminho de volta o pai. O pai vai ao encontro do filho. Já pensou se fosse o irmão mais velho? A coisa seria outra. Por quê? Porque quando a festa estava acontecendo na casa, o irmão mais velho estava no campo. E ao chegar, ele pergunta aos seus empregados o que estava acontecendo. O empregado diz a verdade: seu irmão retornou. Aleluia. Aquilo foi mesmo que dá uma facada no coração daquele homem. Porque a raiva, o ressentimento e a falta de compreensão do que acabara de acontecer, a insatisfação, não deixou nem que ele entrasse na casa. A ponto do pai sair da festa um pouco e ir conversar com ele. Olha o pai novamente com justiça. Porque o filho mais novo voltou, o mais velho não entendeu a situação, não conseguiu assimilar o que estava ocorrendo. Eu repito, só o Pai nos compreende. Só Jesus pode compreender o seu coração. Só Jesus tem respostas para as suas perguntas. Agora esse jovem, esse mais velho, fica tão irado a ponto de questionar porque o pai mandou matar até o novilho cevado, que era reservado para ocasiões especiais.
Nada especial, mais especial do que o retorno de um filho que estava morto, estava desaparecido. Mas eu repito, mais velho, começa agora com ressentimentos, e começa agora a conversar com o pai e colocar, quem sabe, os seus argumentos para tentar convencer o pai. Ele reclama com o pai o fato do pai não ter dado a ele nenhum cabrito há tanto tempo que ele servia. Sabe o que eu entendo? Esse filho mais velho parece que perdeu a percepção de ser filho, se via mais como empregado do que filho. Então temos cuidado com isso, porque na igreja, na casa de Deus, na casa do Pai, tem pessoas que acham que são mais servos do que filhos, a ponto de se achar só valorizado por aquilo que faz. Cuidado com isso, porque faço assim e alguém, você já percebeu que pessoas que são novas na fé e recebem bênçãos tais que alguém que já está ali há anos não recebe? E outros sim, algumas pessoas questionam o fato de isso estar acontecendo. É essa síndrome do filho mais velho, de achar que é mais empregado do pai do que filho. Observe que ele está reclamando de algo que ele não pode reclamar. Eu disse no início que o pai chamou os dois e repartiu a herança. Este ingrato que está reclamando do pai não percebeu que ele tem de posse já a herança, e ainda está dentro da casa do pai com a herança já adquirida, mas ainda vivendo com o pai que está reclamando. É ingratidão. Está na presença do pai, está sob os cuidados do pai, está sob a orientação do pai, sob o amor do pai, e ainda reclama, querendo mais, reclamando com o pai porque alguém está recebendo mais que ele. Aleluia, glória a Deus. A ponto de que, base dessa reclamação, o pai fala para ele o seguinte: filho, ele não chama de empregado. O filho viu o pai mais como patrão do que pai, esse mais velho. Mas o pai está olhando para ele dizendo: filho, filho. É Deus dizendo a ele: eu sou seu pai, eu não sou seu patrão. Oh, aleluia. É chamando ele para um choque de realidade, para a realidade. Filho, observe, filho, tu sempre estás comigo. E todas, observe isso aqui, e todas as minhas coisas são suas. É a mesma coisa que dizer: você está reclamando porque você é meu filho, você mora comigo. Uma certa feita eu estava num culto, eu vira e mexe, eu lembro desse episódio, eu presenciei, tive a infelicidade de presenciar o fato. Ministrando em uma igreja, logo após a ministração, alguém decidiu por Cristo, veio à frente, orando-se pela pessoa em questão, ouvi do meu lado alguém, do meu lado. Alguém não teve nem a consideração pelo local que estava, na igreja, no culto. Alguém teceu a infeliz frase: se vai ficar que ninguém sabe. Como uma pessoa pode levantar questionamentos de uma outra pessoa que não conhece o interior? Julgou pela aparência, porque a pessoa que decidiu nessa noite não estava com roupa de crente,
não estava falando o idioma de crente, estava voltando à casa do Pai, ainda com as roupas que não era condizentes usar no sentido do cristão usar, o padrão religioso usar, o padrão daquela igreja. Alguém julgou pela aparência, e outro sim duvidou daquela decisão. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, foi necessário os discípulos ir comprar comida, porque eles não suportariam a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Ainda bem que eles chegaram depois, porque depois que eles chegam, a mulher já tinha reconhecido quem é que estava falando com ela. A mulher já tinha entendido tudo. A mulher tinha ouvido a mensagem, crido na mensagem, crido em Jesus. Não pare de crer naquilo que Jesus diz, porque aparecerão várias pessoas querendo desfazer, descredibilizar, falar coisas terríveis para tentar roubar a sua fé, para tentar tirar você da casa do Pai, para tentar fazer com que nós percamos o desejo, o prazer, a alegria de estar na casa do Pai. Esse jovem agora teve que ouvir essa verdade. Ele disse assim: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão. Quando ele começa a questionar com o pai, ele diz: esse teu filho, ele não fala meu irmão, ele fala: esse teu filho gastou a herança com prostitutas. Eu estava meditando sobre esse texto, e essa frase desse jovem me chama a atenção. Das duas, uma: ou ele estava especulando, deduzindo, chutando, ao falar isso acerca do irmão, ou ele sabia onde o irmão estava e não falava nada. Porque o texto não diz que alguém falou para ele, ele diz ao pai: esse teu filho gastou tudo com prostitutas. Como é que ele sabia disso? Mas não disser, dependendo do que ele está falando, dependendo do que ele está pensando sobre o irmão, o pai disse a ele: esse teu irmão estava morto. É a mesma coisa dizer: a casa estava em luto, eu estava triste. Aleluia. Mas observe que ele diz mais o seguinte: esse irmão tinha se perdido e foi achado. Aleluia, Jesus. Só Jesus pode achar o homem. Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero estar presente nessa oração, alguém que está afastado. A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito seus defeitos. Não duvide do poder da oração. Por quê? Porque nós que aqui estamos somos fruto de orações. Alguém orou por você, alguém orou por mim. Alguém se lembrou de nós. Não se acha a última bolacha do pacote. Não caia na besteira de pensar igual o Chiquinho, mas velho pensou. Há esperança para alguém que está vivo. Nesta oração nós vamos orar apresentando alguém que você conhece, que você sabe. Peça a Jesus para alcançar essa pessoa aonde ela estiver, fazendo ela que sabe lá o que. Jesus conhece e sabe onde a pessoa está. Vamos orar. Amado e soberano Deus, Pai, no teu nome, Jesus, nós já te agradecemos, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de orar por vidas neste momento. Queremos apresentar esta pessoa, este filho, esta filha que está afastada, que decidiu sair da casa do Pai, que decidiu viver a vida que até então está vivendo, que decidiu fazer
escolhas e quem sabe está colhendo o fruto das más escolhas. Pai, o Senhor sonda corações. Pai, o Senhor sabe onde elas estão. Pedimos em nome de Jesus, resgata essas vidas. Alcance pelo teu poder, pela tua palavra. Quebra os milhões que as prendem. Quebra as barreiras que impedem delas retornar. Ensina a elas o caminho de volta. Traga novamente para a tua casa. Dá livramento de morte, Jesus. Não deixa os planos do adversário surtir efeito. Fecha covas. Fecha sepulturas. Projetos de derrota sejam desfeitos. Palavras de maldição sejam desfeitas. Toda obra do adversário, do inimigo das nossas almas, sejam desfeitas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, traz de volta essa ovelha à casa, ao aprisco novamente. Pai, transforma esta vida. Eu apresento, meu Deus, nesta oração, os adolescentes desta igreja, os jovens desta igreja. Pai, continua guardando esses teus filhos, suas filhas. Pai, tira todo pensamento ao contrário, todo sentimento de dúvida, todo pensamento, meu Senhor, Pai, que não é condizente à tua vontade. Soberano Deus, eterno Pai, continua no controle, meu Deus, dessa situação. Restaura pelo poder que é no teu nome. Pai, no teu nome, Jesus, nós oramos, já agradecendo por cada vida, já agradecendo por cada pessoa, já agradecendo a Ti por cada alma, que neste momento faz o caminho de volta, que neste momento volta à casa do Pai, que neste momento, Senhor da glória, que neste momento essa pessoa alcançou novamente a alegria da salvação. Pai querido, nós cremos que o Senhor está no controle, e o Teu nome está sendo glorificado. Pai, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Você que concorda, diz amém. Queridos, uma vez mais eu quero agradecer aí com a oportunidade. Em oração que o Senhor continue abençoando esta igreja. E em nome de Jesus, se Jesus Cristo não voltar ainda hoje, certamente Ele vai nos providenciar mais momentos como esse, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.